querido, de alguém a quem temos amizade, a quem amamos, porém foi na cruz do Calvário que todo aquele que é amargurado e triste por causa do poder que a morte efetuou na sua vida, em algum momento tirando a vida de algum ente querido, sabemos que na cruz de Cristo há esperança para nós, porque na cruz a morte passou pela morte, a morte de Jesus assegurou a morte da morte. Por que morte da morte? Porque na cruz de Cristo a morte perde o seu poder, perde o seu império, a sua soberania, perde a sua influência, porque na cruz de Cristo Ele nos garante vitória sobre a morte e vida eterna. Ele certa vez disse que o ladrão, Satanás, o diabo, os demônios não vêm senão para roubar, para destruir e também para matar, mas Ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Deixa eu ver se alguém já recebeu a vida de Cristo nesta noite. Se nós temos a vida de Deus em nós, verdadeiramente somos bem-aventurados, porque não há maior alegria, não há maior paz, não há maior gozo que resida no fato de que um dia Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos garantir o acesso ao reino dos céus e a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lucas vai nos narrar, portanto, as características do final do ministério do Senhor. E no versículo que nós lemos, que é o versículo 46, nós vamos aprender acerca do final da sua vida, quando Ele clama com grande voz. Ou seja, Jesus, Ele grita, Ele brada em alta voz, dizendo: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Estas são as últimas palavras do Senhor. Se lermos a Bíblia, nós iremos perceber que quando Cristo está na cruz, Ele cita 7 palavras, 7 expressões. As 2 últimas palavras que Cristo menciona são as seguintes: tetelestai, ou seja, está consumado. Eu já consumei a dívida do pecado da raça humana, eu já cumpri a minha obra, eu já totalizei aquilo que eu deveria fazer nesta terra. E logo em seguida Ele cita as palavras lidas esta noite: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Por que a morte de Cristo assegurou a morte da morte? Porque Jesus Cristo, Ele não foi derrotado pela morte. A morte só tem poder sobre aqueles que vivem em pecado, sobre aqueles que um dia já transgrediram a palavra do Senhor. Porém Jesus nunca pecou, Ele tornou-se maldição por nós, mas o pecado nunca esteve presente na vida do Senhor. Ele jamais transgrediu nenhuma ordenança da parte do Pai. Portanto, a morte não tinha como lhe derrotar, não tinha como lhe fazer perecer. Por isso que certo dia São João vai nos dizer que em um dos seus grandes e memoráveis discursos, Jesus Cristo disse as seguintes palavras: eu dou a minha própria vida para poder tornar a resgatá-la depois. Isso é o que Cristo fez. A morte não roubou a sua vida, ao contrário, sendo Ele o príncipe da vida, o autor da vida e o doador de toda a vida, Ele mesmo transferiu a sua vida, abriu mão da sua existência para logo em seguida reassumir a vida e sair de dentro de uma sepultura em glória eterna, vindo que para sempre Ele é o Filho de Deus e a morte não pode derrotá-lo. João capítulo 1, versículo 4: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nos Salmos está escrito: na Tua luz teremos a luz, porque Tu és a origem da luz e a origem da vida. Da mesma maneira, Jesus Cristo vive e Ele não foi derrotado pela morte, mas Ele disse: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus Cristo, citando isto, Ele vai então expirar, Ele vai dar o seu último suspiro, o último movimento de respiração, e logo em seguida Ele então morre na cruz do Calvário, não porque a morte tomou sua vida, mas porque Ele entregou a vida para o Pai, para logo em seguida na ressurreição reassumir a vida para si mesmo. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele não morreu de maneira prévia, sem aviso. Jesus, na sua morte, ela não tratou-se de ser um evento inesperado, um evento repentino, algo que ninguém estava preparado para que acontecesse, algo que ninguém
ele jamais pensou que poderia se suceder. Ao contrário, em todo o seu ministério terreno, em 3 anos e meio que Jesus andou entre nós, conheceu as nossas lutas, nossas doenças, problemas, perigos, tudo quanto está relacionado à realidade vivida nesta terra. Quando ele vai à cruz do Calvário, ele vai já tendo pronunciado que muitas vezes: eu irei a Jerusalém, e ali o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus tratou de avisar a multidão que o acompanhava. Jesus tratou de avisar os discípulos que andavam com ele que ele não viveria muito tempo, mas que ele trataria de ser enviado para a cruz do Calvário. Ele haveria de ir para Jerusalém, e ali ele então terminaria a obra que ele veio realizar nesta terra. E sem dúvida, olhando nós não apenas para a vida de Jesus Cristo, mas para todos os oráculos sagrados, desde o livro de Gênesis até a narrativa dos evangelistas do Novo Testamento, nós perceberemos e entenderemos que a Bíblia muitas vezes pré-anunciou que Cristo Jesus iria perecer na cruz do Calvário. Portanto, a morte de Jesus, ela não é um evento que acontece repentinamente. Antes, Deus o Pai já havia avisado a humanidade, os profetas já haviam avisado a humanidade, muitos textos sagrados já haviam apontado para o Calvário, e sem dúvida alguma, iniciando-se a revelação de Deus na Bíblia Sagrada para o homem, iniciou-se também a proclamação da mensagem da cruz. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia já vemos a morte de Jesus sendo anunciada para preparar o coração da humanidade e preparar o terreno da vida humana para que no tempo certo, chamado plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4 verso 4, Jesus se manifestasse nesta terra. Portanto, em cada página da Bíblia Sagrada encontramos um espelho da cruz. A cruz está em cada página, em cada história, em cada capítulo, em cada livro, no propósito de cada obra entre as 66 que compõem o cânon sagrado. A cruz está em toda a Bíblia, e a cada página encontramos uma revelação da cruz de Cristo. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro imolado já se apresentava sobre o altar eterno de toda a história, para que toda a humanidade conhecesse e tivesse a plena certeza de que um dia o pecado não teria total domínio mais sobre a nossa vida, mas que um dia seríamos libertados. E sem dúvida é na cruz de Cristo que encontramos o caminho para a liberdade, é na cruz de Cristo que encontramos o caminho para a vida, é a cruz do Senhor Jesus que abre para a nossa porta do céu e nos garante acesso a um caminho de vida, a um caminho de glória, a um caminho de vitória, a um caminho de triunfo. E tudo isso encontramos na cruz. Nessa noite, eu não sei daquilo que você precisa, mas aquilo que você necessita, vá em direção ao monte do Calvário, porque no alto da montanha da morte de Cristo, Ele está de braços abertos, revelando que Ele está pronto a receber a raça humana nos seus braços e nos garante entrada no pleno reino de Deus. Cada período da história nos revela uma face da cruz. Cada livro da Bíblia nos mostra um período, uma face da morte e da crucificação do Senhor Jesus. E por isso que nesta noite gostaria de mostrar aos irmãos 5 faces da cruz, 5 faces da morte vicária do Senhor Jesus, partindo-se do pressuposto que a morte de Jesus em todos os tempos ela foi anunciada. Desde o Gênesis ela já estava sendo revelada para o homem. Portanto, quando Cristo vai à cruz, encontramos algo não repentino, não de sem prévio aviso, não algo inesperado, mas algo que já estava sendo preparado pelo próprio Pai há muito tempo. Portanto, a primeira fase da cruz é a cruz de Cristo preconizada. A cruz preconizada. O que é isso? É o primeiro vislumbre que temos da cruz na Bíblia, onde o próprio Pai foi o primeiro a anunciar que um dia Jesus Cristo se manifestaria e romperia os grilhões da morte e derrotaria para sempre o império de Satanás e do pecado. A primeira face da cruz é a cruz preconizada, lá no jardim que o próprio Deus criou, onde Ele colocou as criaturas que Ele fez a sua imagem e semelhança, e lhes deu a seguinte ordem: não pequem contra mim, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porém sabemos, todos quantos lemos a palavra do Senhor, que Adão e Eva, os dois, o casal, ambos vão então desobedecer a ordem do Senhor e comer o fruto
daquela árvore. Como consequência, o pecado sendo consumado, ele gera a separação entre a criatura e o Criador, entre o homem e a mulher e entre Deus. Lá no passado, todos os dias o homem cultuava ao Senhor na viração do dia. Certo dia Deus veio receber o culto de Adão, mas ele não encontrou Adão no lugar da adoração, não encontrou Adão no lugar de prestar culto. Então Deus começou a procurá-lo, e ele vai procurando e perguntando: Adão, onde você está? Adão, onde tu estás? E Adão, escutando o Senhor lhe perguntar, ele se esconde para não ser encontrado por Deus. Ora, Deus sabia onde Adão estava, mas ele esperava que Adão confessasse o seu erro, confessasse o seu pecado. Quando Deus encontra-se com Adão, ele vê que Adão compôs para si folhas de figueira, e de repente Adão vai dizer para Deus: Senhor, a mulher que tu criaste, ela me enganou. Deus olha para a mulher e fala: eis que você comeu o fruto que eu falei para não comer. A mulher deu como desculpa para Deus, ela disse: ei Senhor, a serpente, ela me enganou. Deus, portanto, sabendo de antemão que o homem se distanciaria da sua vontade e pecaria contra ele, ele citou a primeira palavra para preconizar a cruz de Cristo. Um texto que é muito conhecido pela igreja, no capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus vai citar as seguintes palavras: eu colocarei inimizade entre tu, serpente, e entre a mulher. Eis que a tua descendência e a descendência da mulher estarão em um eterno conflito. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o próprio Pai manifestando que haveria uma descendência espiritual da serpente, representada por Satanás e os seus demônios, e também haveria uma descendência da mulher, que era representada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Deus estava dizendo: eu porei inimizade entre a serpente e você, entre a tua descendência e a descendência da serpente. Tu lhe ferirás a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o teu calcanhar. O que o Pai estava dizendo para toda a humanidade naquele momento? Estava mostrando que para todos os tempos futuros haveria um conflito espiritual entre a descendência da serpente e a descendência do seu Filho Jesus Cristo, a descendência, melhor dizendo, da mulher. E havendo esta batalha, este confronto, esta inimizade, esta luta, esta inimizade, o que haveria de se suceder no futuro? A descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher, ou seja, Cristo seria ferido na cruz do Calvário, porém a sua ferida lhe levaria a ferir também a cabeça da serpente. Se você vai no meio do mato e você encontra uma serpente rastejando, quando você pisa na cabeça dela, ela então deixa de ter vida. O próprio Pai estava anunciando a mensagem do Calvário, querendo nos dizer que seu filho morreria um dia na cruz do Calvário, e através da sua morte a serpente para sempre seria derrotada. Satanás e os seus seguidores perderiam todo o poder, perderiam toda a autonomia, perderiam toda a autenticidade, porque na cruz do Calvário Cristo realmente foi ferido. O seu calcanhar recebeu as feridas dos pregos, da coroa de espinhos, da chicotada, do seu lado que foi aberto pela lança de um soldado. Mas foi na cruz do Calvário que a cabeça da serpente foi completamente atacada, para revelar que na cruz do Calvário Satanás perdeu a guerra, Satanás perdeu a batalha. Hoje nós podemos levantar a mão e adorar. Quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar. Hoje nós podemos adorar a Deus, porque a serpente já está destruída, Satanás já está destronado, mas Cristo é triunfante, é vencedor. Jesus Cristo venceu a Satanás no Calvário. Ele foi ferido sim, mas a cabeça da serpente foi ferida, e Satanás não tem mais autonomia sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque na cruz do Calvário o cetro de justiça bateu para nós, em nosso favor, a sentença de revogação da condenação eterna. E hoje podemos cantar o hino da vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Esta é a primeira fase da cruz, a cruz preconizada. A segunda fase da cruz é a cruz alegorizada, a cruz representada, a cruz simbolizada. No
no capítulo 22 de Gênesis, Deus se apresentou para um dos homens mais íntimos do Senhor na Bíblia Sagrada, homem por nome de Abraão, conhecido até hoje por nós como pai da fé. E Deus lhe disse no cair da madrugada: Abraão, levanta-te daí, pega o teu filho, sobe ao alto do monte Moriá e ofereça-o para mim em holocausto, em cima de uma das montanhas que eu te mostrarei. Logo ao iniciar do dia, ao nascer do sol, Abraão toma o seu filho, toma o seu jumento, os seus servos, a lenha para o sacrifício, o cutelo, a faca para realizar o sacrifício no altar de Deus, e ele vai com seu filho 3 dias a caminho do monte Moriá. 3 dias depois que eles vão se aproximando da montanha escolhida por Deus para o sacrifício, Abraão olha para os seus servos e diz para eles: fiquem aqui, porque eu subirei ao alto da montanha e oferecerei o meu filho em sacrifício, mas logo em seguida nós dois retornaremos e voltaremos para casa. Os servos de Abraão ficam ali onde ele lhes ordenou para ficar, e ele sozinho com seu filho Isaque, que era o filho da promessa, sobe ao alto da montanha. Eles tinham tudo quanto precisavam para o sacrifício. Enquanto eles vão caminhando, subindo a íngreme montanha, Abraão, pai da fé, um homem velho, carrancudo, já de muita experiência com Deus, ele escuta uma pergunta que ecoa por todos os tempos da história humana até esta noite: onde está papai, o cordeiro? Isaque pergunta para Abraão: onde está o cordeiro? Porque nós temos tudo para oferecer ao Senhor. Isaque não sabia que a sua vida estava prestes a ser oferecida para Deus, mas Abraão, querendo mostrar o seu amor por Deus, o seu amor pelo Senhor, que jamais seria derrotado por amor a nada nessa terra, porque Abraão não era preso a nenhuma bênção que Deus lhe concedera. O seu amor por Deus era maior que tudo. Ele então levava Isaque para o sacrifício no altar, e ele responde: meu filho, não se preocupe, Jeová Jireh, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E enquanto eles vão subindo, Isaque confia nas palavras do seu pai, e quando ele descobre que ele mesmo há de ser oferecido ao Senhor, ele não resiste, ele não brinca, ele não confronta, ele se entrega para o altar de Deus. Abraão coloca sobre o altar, lhe amarra, e quando ele levanta o cutelo para oferecer o seu filho em sacrifício, o anjo do Senhor se apresenta e brada: Abraão, não faça mal a criança, porque eu já sondei a você e já vi que você me ama acima de todas as coisas, e que mesmo que o teu amor por mim implicasse a perder o seu filho a quem tu amas, você não retardou em oferecê-lo para mim. Quando Abraão olhou para o outro lado, pastor Domingo, ele viu um cordeiro, um carneiro com as pontas presas no matagal. Então ele vai ao encontro daquele cordeiro, pega, traz para o altar e oferece em sacrifício ao Senhor Deus. Aquele cordeiro estava representando o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo é representado por muitos animais na Bíblia, e um deles, os quais, sendo a representação mais profunda da vida do Senhor Jesus, ele é manifestado e representado como um cordeiro. Porque o cordeiro fala da sua sensibilidade, fala da sua pureza, fala da sua beleza, fala do seu sangue que seria derramado. Por isso que quando João Batista, cuja menção já foi feita nessa noite, estava batizando as vidas pecaminosas no Rio Jordão, ele olha para a sua dianteira e ele vê que o homem se apresentava a ele, e quando ele vê aquele homem se apresentando, ele aponta o dedo em riste e cita o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro provido por Deus em Gênesis capítulo 22, no alto da montanha aonde Abraão sacrificou aquele carneiro. O cordeiro representado por Êxodo capítulo 12, cujo sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Esse cordeiro não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, cuja morte estava sendo representada, simbolizada, alegorizada, porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. A terceira fase da morte de Cristo é a morte de Jesus profetizada. Quando eu falo da morte de Cristo preconizada, a figura que está em evidência é o próprio Pai. Quando eu digo que a morte de Jesus foi alegorizada, a figura que está em evidência é de um cordeiro.
Mas quando eu falo que a morte de Cristo foi profetizada, a figura que está em evidência é o profeta. E o profeta que se tratava do embaixador de Deus na terra, a boca do próprio Pai. E o profeta, sem dúvida, que mais apregou a vida e a morte de Jesus nesta terra, sem dúvida foi o homem chamado Isaías. Iago escreveu um dos capítulos mais magníficos da sua profecia, que era o capítulo 53. Ele disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Parece que Isaías, 1000 anos antes que Jesus nascesse nesta terra, ele recebeu uma visão tão gloriosa do Espírito de Deus, mostrando para ele a própria cruz revelada diante dos seus olhos. Ele olha para o Cordeiro sendo crucificado naquele Calvário. Ele pega do pincel e começa a escrever: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair o nosso pecado sobre Ele. Verdadeiramente Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem do qual não fizemos dele caso nenhum. Não havia nele aparência, não havia nele beleza, resplendor ou formosura para que nós o desejássemos, mas Ele assumiu a nossa culpa. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar como um cordeiro mudo. Olha o cordeiro aí, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh glória, oh glória. Se nessa noite nós temos paz, é porque naquele dia Jesus Cristo assumiu as nossas dores, os nossos pecados, as nossas preocupações, e Ele as levou para o alto do Calvário. Se hoje a ansiedade não te derrota, se hoje você não tem motivo para sucumbir à depressão, nem ao estresse, nem a nenhum problema psicológico, é porque na cruz do Calvário Jesus te concedeu paz. E se você está aqui nessa noite, Jeová está concedendo paz para você. Receba a paz de Deus, receba a paz do Senhor, receba a paz de Cristo, receba a paz que vem da cruz, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Você foi sarado pelo poder das feridas do Mestre. O calcanhar ferido te deu a cura, a morte de Jesus te deu a vida, o seu sofrimento nos concedeu restauração. Morte sendo profetizada. Isaías, no binóculos da fé, ele vê Jesus lá na frente sendo crucificado, e ele não tarda em revelar as características do sofrimento de Jesus. Muitos de nós já sofremos nesta terra. Se eu perguntar para algum de nós aqui, quem nunca passou por sofrimentos, todos nós confessaremos convictamente que passamos já por muitas lutas, dores, problemas. Enfrentamos já vales, desertos, cavernas. E se nós olharmos para trás, para o túnel da história, e estudarmos a vida de cada grande personagem que a história pregou suas vidas para nós, veremos que todos eles passaram um dia pela estrada do sofrimento. Se abrirmos a palavra do Senhor, veremos que os seus grandes personagens, todos eles encontraram um dia o sofrimento. Mas o que nos traz consolo, paz e alegria é saber que Jesus foi aquele que mais sofreu. Ninguém jamais sofreu tanto quanto Ele. Ninguém jamais padeceu tanto quanto Ele. E o que nos alegra é saber que muitos de nós muitas vezes sofremos pelos motivos errados. Como homens e mulheres de toda a história padeceram por motivos certos e errados, mas Jesus nunca pecou, nunca errou, e Ele não merecia morrer, não merecia sofrer, mas todo o sofrimento que Ele teve, o maior de todos na história da humanidade, foi pelo teu bem, pelo meu bem, pela nossa salvação. Quarta fase da morte de Cristo é a sua morte realizada. Lucas nos mostra as características da morte de Jesus. Ele diz que Ele era levado a um lugar chamado a caveira, porque ali os criminosos, os ladrões eram totalmente mortos, crucificados e abandonados, e os seus corpos eram deixados para serem completamente decompostos pela ação do tempo, e eles tornavam-se caveiras, esqueletos, e eles não eram levados para a sepultura, ficavam ali no monte
Por isso o monte era chamado Monte Caveira. E quando Jesus vai indo para o pináculo da cruz, o pináculo do sofrimento, disse a Bíblia que ali o crucificaram, no meio de dois ladrões, em meio a dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, condenado no lugar de um ladrão, Barrabás, e condenado para perecer ao lado de dois grandes criminosos. A multidão, os príncipes, os soldados, olhando a Jesus de longe, apontavam para ele e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Aleluia. Abre mão de passar pelo sofrimento. Os fariseus, cheios de incredulidade, olham para ele e bradam: não salvaste os outros? Salva, pois, a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Jesus diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E a multidão zomba de Jesus. Quando o homem era crucificado, ele perdia todos os seus direitos. Você poderia fazer o que quisesse com ele. E Jesus passa por tantas dores na cruz. Leva o vinagre para dar a ele no momento da sua sede. Quando ele grita: eu tenho sede. Acima da cabeça uma placa escrita em 3 letras, em tom de ironia e zombaria: este é o Rei dos Judeus. Os dois ladrões, um dos dois olha para ele e diz: ei, se tu és o Filho de Deus, salva-te, pois, a ti e também a nós que estamos aqui. O outro ladrão que estava do outro lado confrontou aquele mesmo ladrão e disse: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Eis que nós merecemos estar aqui, porque fizemos coisas terríveis, cometemos crimes, pecados, mas este que aqui está nada fez para que merecesse morrer assim. E então ele faz uma petição tão linda, tão profunda, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro que teve acesso a entrar para a eternidade no céu, o primeiro que recebeu a bênção de entrar depois que o sangue de Cristo abriu a porta eterna, não foi uma pessoa boa, foi um ladrão, um criminoso, cuja sua vida sempre serviu para praticar o mal. Jesus estava mostrando que todos podem ser aceitos lá, não importa qual é o teu passado, não importa o que você já tenha feito de mal, não importa aquilo que você já tenha cometido que foi transgressão aos olhos do Senhor, a porta está aberta para você. A cruz de Cristo te abriu a porta, te abriu o caminho, te deu livre acesso. Hoje todos nós podemos entrar pela porta da eternidade. Fique de pé comigo, por favor. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O paraíso te espera, meu irmão. O paraíso te aguarda. Tudo quanto fizemos nesta terra, um dia passará. Então vamos nos gastar pela eternidade, porque um dia vamos entrar no paraíso e lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus gritando ao Pai. Diz a Bíblia que já era quase a hora sexta, o meio-dia. E não precisa ser gênio para saber que a maior luz do dia é ao meio-dia. Quando o sol está no seu maior fervor, na sua maior glória, na sua maior revelação, ao meio-dia, tudo brilha e rebrilha de um lado para o outro. Mas nunca disse, sendo quase a hora sexta, houve trevas. O sol escureceu. E por 3 horas não houve luz sequer. Quando Jesus no alto do monte, sentindo dores e amargura, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O monte começou a tremer. Um terremoto invadiu a cidade de Jerusalém. Enquanto ele está sendo pendurado e morto naquela cruz, os mortos que estavam no cemitério da cidade, diz a Bíblia, eles se levantaram do sepulcro
e adentraram a cidade, para que todos que estavam ali soubessem que o Filho de Deus havia perecido na cruz, mas por causa da sua morte, a vida voltou a brilhar. O centurião, vendo Jesus entregar o Espírito, envergonhado, arrependido, olhando para o Cristo crucificado, ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quem nesta noite pode confessar que só Jesus Cristo é? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a fonte aberta da casa de Davi. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é aquele que retornou para o seio do Pai. Ele é aquele que um dia voltará. Os céus se abrirão, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir para a glória. Ele é aquele que um dia retornará para a terra, montado em um cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus. Contemple nessa noite o Cristo crucificado. Contemple nessa noite a cruz do Calvário levantada sobre esta igreja, e Jesus pendurado sobre ela, morrendo a tua morte, padecendo as tuas dores, chorando as tuas lágrimas. É por causa do seu sofrimento que você não precisa mais ansiar, ser deprimido, achar que está derrotado, pensar que não tem saída para você, nem para a tua casa, nem para a tua família. Há saída para você, a vitória te esperando nessa noite. A porta do céu não está fechada, ela está aberta, e Jesus de braços abertos te chama. Entra, entra, entra pela porta. Eu morri por ti, eu já morri, mas eu venci a morte, eu venci o túmulo, eu venci a Satanás, eu venci o pecado. E se eu venci, se eu sou vencedor, eu te chamarei nessa noite de mais do que vencedor em Cristo. Você é mais do que vencedor nessa noite, pelo poder do sangue, pelo poder da cruz. Na cruz eu me glorio, na cruz eu me alegro, na cruz eu encontro o caminho para a minha vitória. Nessa noite a cruz está diante de nós. E se há algum argumento que pretenda nos convencer de que precisamos fazer missões, é o fato de que a cruz existe e Jesus morreu sobre ela, para que nós olhássemos para a cruz e víssemos o que o pecado fez com o Filho de Deus, o que o pecado fez com a raça humana. Aquele Cristo crucificado morreu a pior morte, não para que vivêssemos uma vida confortável, uma vida fácil, mas que nós nos agarrássemos à cruz e a levássemos em direção ao pobre pecador que não tem esperança. Deus quer nos usar para atrairmos o mundo para a cruz. Jesus disse: vinde após mim, cada um carregue a sua própria cruz. Não importa o quão pesada a tua cruz esteja nessa noite, ela não foi mais pesada que a cruz de Cristo. Nele você acha descanso, nele você encontra paz, nele você encontra vitória, nele ele te reserva triunfo sobre todos os teus adversários. Portanto, nessa noite, aproxima-te da cruz, achega-te para perto da cruz, contemple o Cristo crucificado, o Cristo pendurado no Calvário, o Cristo sobre a caveira. Tudo quanto ele passou por você, ele sofreu por você, ele morreu por você, as 40 chibatadas foi por você, a coroa de 72 espinhos foi por você, a via dolorosa ele enfrentou por você, as horas de escuridão foi por você, a zombaria, o desprezo, tudo isso foi por você. Tem alguém nosso meu que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Ele morreu por você,
Tudo foi para que você estivesse aqui nesta noite. Tudo foi para que Satanás não se andasse com a sua alma, mas para que Deus te concedesse vida eterna. Quem está nele sempre terá vitória. Ele quer te dar nesta noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer vir para a cruz do Senhor esta noite? Vem aqui na frente. Levante as mãos que nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus? Sobre a cruz, pendurado, Ele te espera. Suba com Ele nessa noite para a cruz. Hospeda-se com Ele sobre o altar da caveira. Porque sobre aquela cruz nós o vemos logo em seguida ressuscitado. Aleluia. E todo o sofrimento que Ele passou, Pedro vai dizer, mesmo passando pelo sofrimento, grande foi a glória que se seguiu. Se hoje nós vamos à cruz, logo em seguida viveremos a eterna glória. Tem alguém que deseja viver a glória de Deus, entrar na nova Jerusalém, na Canaã celestial e habitar com Ele para todo sempre? É na cruz que encontramos vitória. Esconda-se atrás da cruz, lance os teus pecados, lance as tuas dores, lance as tuas mágoas, e você viverá uma vida feliz, porque Jesus levou sobre o madeiro tudo que nos trazia castigo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Levante as mãos para o céu, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tua igreja para a qual anunciei a Tua palavra nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos e pedimos a Ti, Senhor Deus, que nunca saia de diante da nossa visão a vista do Cristo crucificado, que possamos contemplá-lo todos os dias, ó Pai, perecendo a morte vicária de sofrimento, a morte de tão grande dor, de tão grande luta e tristeza, Pai querido, tudo por amor a nós, para que pudéssemos receber vida e termos vida eterna, vida com alegria, vida com abundância. Ó Jesus querido, Tu que passaste pelo Calvário, morreste naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaste. Não deixa-nos perder a esperança de que Tu morreste para nos fazer viver eternamente, e que portanto contigo nós viveremos para sempre. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, dai-nos graça para suportar este mundo, as provações, as tentações, os sofrimentos, os desertos, para que naquele dia, meu Pai, nós possamos ter vida eterna, possamos entrar na nova cidade pelas portas e habitar contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Que a Tua igreja se alegre nessa noite, que o Teu povo receba o espírito de vitória, de triunfo, de alegria, de paz, de coragem nesta noite, porque o Senhor já nos garantiu a vitória, e por isso nós Te exaltamos, por isso nós Te agradecemos, por isso nós Te glorificamos, porque em Ti recebemos a vitória para sempre. Quem pode adorar a Deus pela vitória? Quem pode se alegrar pela vitória? Quem pode glorificar a Deus pela vitória?